Estamos recebendo aqui o pregador do Evangelho, diácono, pastor, homem de Deus, Pedro, meu amigo. Vamos entrar no tópico 2 aqui bem rapidinho e comentar sobre a prisão de Paulo, ou melhor dizendo, tópico 2, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. O primeiro subtópico, a expulsão do espírito de adivinhação. O segundo, a reação dos exploradores e a perseguição injusta. E o terceiro, a falha da justiça humana. Interessante isso daqui, porque quando Paulo ele chega na cidade de Filipos, Lídia abre as portas, tudo muito lindo, maravilhoso, porém o evangelho não é só de oba-oba, não é só de coisas boas. O evangelho também tem muita e muita oposição. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, o relato bíblico nos diz no capítulo 16, de que Paulo ele foi perseguido, ele foi incomodado por uma mulher, uma jovem, com o espírito de adivinhação. Essa jovem, por muitos dias, seguindo Paulo e Silas, dizia, olha, esses homens são homens de Deus, são homens que carregam a palavra. Incomodando Paulo, Paulo se vira para ela e expulsa aquele demônio, aquele espírito de adivinhação. Quando olhamos para o original, texto grego, vai nos trazer que esse espírito de adivinhação, a palavra que está lá é pneumapitona, que significa espírito de Pitom ou espírito de Pitão. Interessante que quando vamos buscar um pouquinho mais a fundo, esse espírito de Pitão ou de Pitom, na mitologia grega, eles acreditavam que era uma serpente gigante ou um dragão gigante, e esse dragão ou essa serpente, como queira chamar, tinha era uma espécie de um oráculo. Era algo que adivinhava o futuro das pessoas e as pessoas costumavam consultar. Na cidade de Delfos, cidade da Grécia, interessante que no decorrer do tempo, os romanos acreditavam que nessa cidade de Delfos era uma cidade como se funcionasse como um oráculo. Então, quem queria saber de futuro, quem queria consultar o seu futuro, ia nessa cidade de Delfos para saber o que aconteceria com o seu futuro. Perceba que o espírito que está na jovem é um espírito adivinho. Ele conseguia adivinhar, ou por um truque aí, ele conseguia saber sobre o futuro das pessoas. E isso dava muito lucro aos senhores dessa jovem. Então perceba que ela está possessa por um espírito maligno que faz ela de escrava. E esses senhores, esses homens, estão se aproveitando da situação e lucrando financeiramente com essa situação dessa jovem. Paulo, muito incomodado, mas muito incomodado, Paulo se volta para esse espírito e repreende. Eu tenho duas aplicações aqui muito simples, ou dois ensinamentos muito simples, eu devolvo a fala para o Wesley, que é o seguinte, a reação dos exploradores, quando Paulo expulsa esse demônio poxa, acabou o lucro. Eles expulsaram o espírito e acabou com o lucro. Por quê? Porque a jovem ela era utilizada para adivinhar o futuro das pessoas, de alguma maneira. Ela adivinhando o futuro das pessoas, eles lucravam, eles pagavam para ter o futuro ali revelado. Então, duas lições aqui eu aprendo. Primeiro, o diabo ele tem sim estratégia para saber da nossa vida. Eu não vou afirmar aqui de forma alguma, porque isso não é bíblico, que o diabo ele tem o poder da onisciência, de que sabe todas as coisas. Não, o diabo não tem esse poder. Porém, o diabo é astuto o suficiente para nos observar e saber o que a gente vai fazer. Ele consegue prever algumas situações da nossa vida. Essa jovem ela é a prova viva de que o diabo conseguia manipular as pessoas através dessas adivinhações. Outro fato curioso é que quando Paulo expulsa esse espírito maligno, os senhores se enfurecem com Paulo e Silas. Por quê? Porque o espírito já não agia, mas na menina foi liberta por esse espírito maligno. Sendo liberta por esse espírito maligno, eles perderam o lucro. E eu vou tipificar esse lucro
com o sistema maléfico. Eu não vou generalizar a igreja, mas de algumas igrejas por aí. Espírito maléfico que só visa lucro. Espírito maléfico que só visa dinheiro. Tem gente que não está preocupada com a nossa salvação. Tem gente que não está preocupada com a tua salvação. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar e nem medo de falar que tem muito picareta por aí, que só pensa em finanças, só pensa em dinheiro e não está preocupado com a tua salvação. Então, quando Paulo expulsa o Espírito, acabou o dinheiro. Paulo, ele enxuga o sistema, ele desalimenta o sistema. Aquilo que alimentava o sistema, Paulo dá um basta naquilo. E a partir de então, o sistema aquele sistema maléfico, que só pensava em finanças, se volta contra eles. É o que acontece hoje em alguns lugares, infelizmente. Então devemos sim tomar cuidado com esse sistema maléfico, que só visa finanças e não olha para a nossa salvação, não olha para o nosso conhecimento. Para encerrar, Paulo, ele expulsa esse demônio de uma forma muito simples. Eu queria enfatizar aqui, de uma forma simples. Paulo, ele não planta bananeira, Paulo não fala em línguas estranhas, Paulo não fala o aramaico, o hebraico, o grego, Paulo não fala nada disso. Paulo, ele usa um nome muito importante, é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Paulo usa a autoridade de Jesus Cristo para expulsar o demônio. Meus irmãos, para simplificar, nós não precisamos de muita coisa, não. Nós precisamos somente clamar o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Para encerrar o subtópico de número 3, a falha da injustiça, eu queria ler Atos capítulo 16, versículo 35 ao 39, que diz o seguinte: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Para resumir isso aqui, Paulo e Silas foram presos por conta disso. Eles prenderam a Paulo e Silas sem saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não poderiam prender, eu poderia entrar mais a fundo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas os cidadãos romanos tinham direitos diferentes dos judeus. A injustiça ocorre quando pregamos o evangelho com lealdade. Hoje em dia, pregar o evangelho com lealdade, com veracidade, incomoda muita gente. Então, Paulo e Silas sofreram injustiça por pregar o evangelho de forma pura e simples.